you doing today? I am great, thank God, and I hope you are excellent too. So welcome to my channel. I am Teacher Ana Cláudia e hoje nós vamos falar sobre o International Phonetic Alphabet. Um tema super importante, um tema super interessante que a gente não encontra muita coisa por aí, então bastante atenção para a gente falar do alfabeto fonético internacional. Então o International Phonetic Alphabet, ou IPA ou IPA, ele é aquele alfabeto, né, aquele quadro, aquele chart cheio de símbolozinhos que representam os sons das línguas do mundo. Então nós vamos começar falando desse alfabeto, que representa as línguas do mundo todo, e depois a gente vai passar só para o que nos interessa, que são os sons no inglês, ok? Esse chart, ele foi desenvolvido já há praticamente 150 anos, ali no final do século XIX, por um grupo de linguistas europeus, e este grupo de linguistas, né, foi estudando as línguas ali daqueles países mais próximos, depois de outros continentes, e até hoje esse chart é remodelado. Por quê? Porque, de repente, alguns novos sons para as línguas humanas podem ser ainda catalogados. Existem línguas indígenas, por exemplo, de algumas tribos de pigmeus que não foram ainda estudados. Por isso, os linguistas deixam aqui esse espaço em branco, porque ainda são sons possíveis de serem produzidos pela linguagem humana, né? pelo nosso órgão fonador. Já esses quadradinhos cinzas, não. Esses quadradinhos cinzas a gente não consegue, o humano não consegue reproduzir. Então aqui nós temos o chart somente das consoantes pulmônicas. Hoje nós vamos falar só das consoantes pulmônicas. Esse chart é bem mais completo que isso. Tem as não pulmônicas, tem os diacríticos, tem vários outros detalhes ali. Mas nós vamos trabalhar só com esse chart das consoantes pulmônicas para fazer uma comparação com o português, porque as nossas consoantes são todas pulmônicas e a do inglês também. Então, esse chart foi pensado ali nos anos de 1886, mais ou menos, né? E ele tem, como eu comentei, ele tem sido remodelado por conta justamente de, às vezes, aparecer um som diferente, de uma língua ainda não catalogada, dessas tribos mais reclusas. Então, pode ser que daqui a alguns anos você faça uma pesquisa aí na internet e ache um chart um pouquinho diferente desse que eu estou apresentando para você hoje. Então, esse representa os sons das línguas do mundo, mas o que nos interessa é esse chart aqui, ó. E tem os sons das consoantes em inglês, é o que a gente vai estudar. O outro daí seria demais, né? Muita coisa. Bom, nesse vídeo nós vamos trabalhar somente as consoantes em inglês, né? São todas consoantes pulmônicas, e no próximo vídeo nós vamos trabalhar as vogais. Então vai ter um chart parecido para a gente fazer o trabalho com as vogais. Primeira coisa que eu tenho que saber, que aqui na horizontal eu tenho o ponto de articulação. O ponto de articulação é onde eu trabalho órgãos ali, né, do meu aparelho fonador, como, por exemplo, as cordas vocais, como, por exemplo, língua com dente, lábio com lábio, esse tipo de movimento. É a questão da obstrução, né, da junção de órgãos do meu aparelho fonador. Já aqui na vertical, a gente tem um modo de articulação. Então, o modo de articulação é como o ar sai dos pulmões. Okay? Então, ponto e modo de articulação. Como vocês estão vendo, em alguns quadradinhos, a gente tem dois sons. O som, por exemplo, aqui do P e do B, né? Pá, pá. Então, o que significa isso? Mas dois sons no mesmo quadrado, tem quadrado que só tem um som, o que é isso? Quando tem quando tem dois sons no mesmo quadrado, significa que, ó, o ponto de articulação é o mesmo, no caso aqui, o P e o B são bilabiais, e o modo de articulação são os mesmos, né? O mesmo aqui, no caso, ele é plosivo. O P e o B são sons plosivos. Então, são bilabiais, são plosivos, eles estão no mesmo quadradinho. A única diferença entre eles é que o da esquerda, no caso aqui o P, o da esquerda, ele é desvozeado. Ele não vibra, né, as cordas vocais, então ele é unvoiced. E o da direita vai ser sempre o vozeado, ou seja, ele é o voiced, ele que vai vibrar mais as cordas vocais. Então você consegue sentir isso se você fizer, ó. Você vê que ele é bem mais suave do que o som do P. Então, se você pegar a palavra pá
e bato, elas, né, só tem a diferença ali na letra mesmo, na letra do alfabeto, só que o que acontece? Você percebe aqui, ó, pato, ba, ba. Você consegue perceber essa questão de uma vibrar um pouquinho mais que a outra. Então, o da esquerda é desvozeado, o da direita é vozeado. Então, vamos começar aqui justamente com o P e o B. Bom, se eles são bilabiais, o nome já diz, né? Para eu produzir esse som, é lábio com lábio. Então, eu tive de encostar lábio superior com lábio inferior. Outra coisa, gente, o que eu vou falar hoje no vídeo é justamente para mostrar para vocês, sejam teachers, né, sejam alunos apaixonados aí pelo som do inglês, que é muito importante ter essa consciência de como a gente produz o som. Vamos supor que você tenha dificuldade na pronúncia do som do R, do som do TH em língua inglesa, do som do T. A hora que você vem para um chart, a hora que você recebe uma explicação, como a que eu vou passar para vocês hoje, você consegue ter consciência da produção desse som e tentar não errá-lo mais. Então é muito interessante isso daqui, ó. Você imagina, você tem, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar isso, né? O P, ó, P, B, eles são bilabiais. Então eu encostei lábio com lábio, ele é um som plosivo, eu vou falar bem dos sons plosivos hoje, então olha aqui, ó. Ele explode aqui, a hora que ele tá já querendo chegar na boca, né? Então ele é um som que dá uma explodida, por isso plosive. Então ele não é um som que vem totalmente para fora, ele morre aqui. Então aqui você tem um bilabial plosivo. Eu vou trabalhar esses 6 sons plosivos aqui, né, que são maravilhosos. O P e o B, o T e o D, o K e o G, como vocês estão vendo aqui no desenho. Agora, por exemplo, o T e o D, eles já são alveolares, tá? Então são sons ali produzidos na região alveolar. Mas eles continuam sendo plosivos, então eles têm que, ó, explodir aqui, eles não podem sair muito, não. Então, onde que é a região alveolar? Aqui, ó, atrás dos dentes ali, ó, acho que na raiz ali, né, no comecinho dos nossos dentes, na raiz dos nossos dentes, daí dali já vai subir para o palato, então ali é a região alveolar, ó, você passa atrás dos dentes a língua, né, você sente que ali tem as raízes dos nossos dentes, ali é a região alveolar. Você já tinha se tocado que você encosta a língua ali na região alveolar? Então aí você vai pronunciar T, teacher, dog. Não, por exemplo, teacher ou tea para chá. Tá? Isso é muito interessante porque a gente traz ali na questão da interlíngua. Em português, muitos de nós falamos o quê? Tia, dia, noite. E a gente acaba levando esse som do chiado para a língua inglesa. Na hora que você vê uma palavra que inicia com T, como você fala tia, a tua tendência às vezes é falar um tio, teacher. Então você tem que, ó, ter essa consciência. Em inglês, tá? O som é alveolar, então tia, teacher. Dia, dog. Aí você não vai errar a produção desse som aqui. Então ele é alveolar e plosivo, o modo e o ponto de articulação. Aí vamos pegar mais 2 plosivos aqui, ó, o K e o G. Ele daí já é uma região velar, então ele já vai um pouquinho mais para trás ali, né? Depois ali da região alveolar, ele é a região velar, então você pronuncia, você consegue, ó, perceber. Tá, ó. A língua vai ao encontro mais lá daquela região do céu da boca ali, né? Mais para trás. Ok? Então você tem ali, por exemplo, book. Book. Como ele é um som plosivo, lembra, tem que morrer aqui, ó. Book. Nada de falar book ou dog. Por quê? Porque ele acabou na letra G, som plosivo para aqui, dog. Book. Ok? Os sons plosivos, né? O P, B, T, D, K, G. Quando eu estava na faculdade, eu decorei assim, ó. Peteca, bodega. Eu decorei assim. Peteca, bodega, né? Foi a forma que eu achei para decorar. Mas é uma forma bem legal de eu sempre lembrar que eu tenho que caprichar neles no começo, no meio ou no final de uma palavra. Então, no começo eu vou repetir teacher. No final, dog, book, cat. São sons que explodem aqui no finalzinho do
do teu aparelho fonador aqui, então eles não saem totalmente, tá? Aqui ainda nessa linha dos plosivos, nós temos o glottal stop. O glottal stop ele é tão interessante que ele é um pontinho de interrogação, o símbolo dele. Então, por que ele é um ponto de interrogação? Porque ele não é considerado fonema. Não faz diferença se você falar ou se você não falar. Por exemplo, na palavra escrito, em inglês, written, você pode engolir o som desse T. Então, você pode falar written. Ou na palavra montanha, mine. Qualquer coisa assim, né? Você dá aquela engasgadinha no som do T do written e no som do T do mountain. Então, quando você não pronuncia esse som, ele é um glottal stop. Você pode pronunciá-lo ou não. Por isso ele é um fonema. Então, quer dizer, não vai interferir na compreensão. Ele não é considerado um fonema, né? O glottal stop. Então, ele é um som, assim, que acontece poucas vezes e às vezes a gente não sabe explicar, né? Nossa, mas por que está simbolizado ali? Eu vi uma transcrição fonética, por que está simbolizado com esse pontinho de interrogação? Ok? E vamos lá, vamos continuar mais alguns sons aqui. Aí, já aqui na segunda linha, ó, a gente tem o som do tch e do já. Eles são sons africados, né? Então, os africados, eles vibram. Vibram as nossas cordas vocais. E eles já são aqui numa região pós-alveolar. Então, ele já vai ali, pega a raiz dos nossos dentes, aliás, né? A raiz dos dentes vai um pouquinho mais para trás, ele é pós. Aqui eu tenho, por exemplo, church. E aqui eu tenho J, né? A letra J, J, church, J. Então, ele é africado no seu modo e no seu ponto ele é post-alveolar, pós-alveolar. Os sons nasais, para nós também, né? O M, o N, tá? Então, M, N, M, N. Então, a questão da nasalização, que em português a gente também tem. Esse N com a perninha compridinha aqui para baixo, toda vez que você tiver um NC, um NK, um NG, então você juntou o som do N com um som plosivo. Então, lembra, o som plosivo tem que explodir, tem que morrer ali. Então, por exemplo, na palavra cantar, o verbo cantar. Então, sing, sing, né? Claro que quando a gente está aprendendo, quando a gente tem mais dificuldade, a gente fala sing. Mas olha o símbolo ali, ó. Você vê até aquela perninha compridinha, ela nem completou, porque ela tem que morrer aqui. Sing, thank, ok? Vou continuar aqui, então, no nosso chart. Vamos pegar essa linha agora, gente, dos fricativos, ó. Tem bastante aqui, vocês estão vendo nessa cor aqui um pouquinho greenish. Ó, a gente tem o F, o V, o S, o Z. Então, o que é um som fricativo? Um som fricativo é o som justamente do S e do Z, né? São aqueles sons que sibilam, que fazem chiadinhos. Então, vamos começar aqui, ó, com o F com o V. Lembrando, o da esquerda, ele é desvozeado, ele é surdinho. Então, você tem, por exemplo, faca. E o V, ele, né, o da direita já é vozeado, já é voiced, vaca. Um não vibra, o outro vibra. Pensar em português para ficar mais fácil para a gente. Em inglês, vamos pensar aqui com F, feather, e uma palavra com V, val, né? Que é o nosso próximo vídeo sobre vogais, ok? Aí aqui os famosos TH, é claro que os TH merecem um vídeo só para eles, eles vão ter. Mas olha aqui, o da esquerda é aquela bolinha, né? Parece um ovinho cortadinho ao meio. Então, ele é desvozeado, ele é unvoiced. Você tem ele em thank you. Ó, ele é dental. Isso é importante, né? Ó, qual que é o ponto dele? É dente. Thank you. E a bolinha com a cruzinha para cima, ele também é dental, também é fricativo, só que ele já é vozeado, então ele vai vibrar bem mais aqui, né? Vai vibrar suas cordas vocais, como por exemplo em brother, mother. A posição da tua língua é encostar nos dentes superiores, encostar atrás dos dentes superiores, ela se abre um pouco, né? Ó, mother, father. E ela tá encostadinha ali nos dentes superiores, então por isso um som dental. O som do S, do Z, vamos pensar o S, sun, zumba. Então, praticamente o mesmo som, vocês podem observar que a grande maioria dos sons aqui são muito parecidos com o do português.
Continuando aqui nos fricativos, né? Então, o som ali do som da família dos sibilantes, que vão chiar. A gente tem essa cobrinha, que é simplesmente o som do nosso X. Então, você tem ele, por exemplo, em wash. Super fácil da gente fazer. Esse som aqui, que parece um Z mais barrigudinho, Z. Então, aqui eu tenho X, né? Ele é um voiced. Aí, do lado direito, Z. Ele é o voiced. Como, por exemplo, na palavra genre, na palavra measure, a gente tem ele. E aqui no final, olha só que interessante, tá? Também fricativo, porque vai vibrar aqui. Tá ali na família do que sibila, né? Do que faz um chiado ali no nosso órgão fonador, no nosso aparelho. O H, tá? Mas lembrando que o H simboliza o R, tá? Ó, que seria do horse, por exemplo. Ou do house. Olha lá, agora vamos descer aqui para o retroflexo, tá? O retroflexo, ele é um som produzido mais ali atrás, em relação à nossa boca, ele vai mais para trás. E esse som aqui, o modo dele é approximant, tá? Um som aproximante que a gente fala. Então, o que é o R retroflexo? O R retroflexo é o meu R, por exemplo, né? Aqui mais do interior do Paraná, onde a gente dá uma fortificada, né? Ó, forte, torneira, porta. Então, para a gente que tem esse R, diferente às vezes do R de um carioca, a gente vai ter bastante facilidade para pronunciar o R em inglês, né? O R retroflexo em inglês, que é o R, por exemplo, da palavra rose, rabbit. Então, se você traz isso comparando com o português, vamos pegar rosa e rose. Você sente que aqui em português, ó, rosa. As cordas vocais vão tremer aqui, ó, nesse ponto de articulação, né? Rosa, desse modo aqui. E rose, rose. Ah, então ela já faz um desenho diferente aqui. As nossas cordas vocais, elas, né, são músculos, então elas vão fazendo desenhos diferentes. Então aqui o R retroflexo, vou pegar ele aqui, né? Aqui em cima é o R retroflexo, como por exemplo em rose, ele pode estar no início, rose, read. Se eu quiser dar uma aportuguesada, aqui que eu vou fazer? Rose, read, né? Quem tem dificuldade fala assim. Então tá trazendo para o nosso R de rato, de carro. Então lembrando, esse R retroflexo, que é o mais comum do inglês, ele pode estar no começo, como em rose, read. Ele pode estar no meio, como em very, very. Ou no final da palavra, como por exemplo em car, car. E lembrando, gente, a questão do R retroflexo vai dar uma diferença bem razoável do inglês americano para o inglês britânico. Meu som aqui todo está americanizado, né? Porque no inglês britânico, por exemplo, a palavra car, ela nem tem o símbolo de R na transcrição fonética, porque eles falam praticamente car, teacher, water. Então, você não tem nem a simbologia mesmo do R, tá? Do R retroflexo, no caso, é inglês americano. Ok? Mas os iniciais, por exemplo, em read, rose, aí tanto no britânico quanto no americano, são, né, o som do R retroflexo. Rose, read, ok? Então era isso, é muita coisa, hein, gente? Meu Deus! Mas a gente vai trazer mais detalhes aí sobre a questão do IPA, do International Phonetic Alphabet, e o nosso próximo vídeo será sobre os sons das vogais. Então, follow me, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. I hope you have enjoyed and I'll see you soon. Bye bye!